Todos os anos, a humanidade consome mais de 28 milhões de toneladas de cobre. Este metal avermelhado é a espinha dorsal da nossa civilização tecnológica. Ele está nos quilômetros de fiação dentro das paredes de nossas casas, nos circuitos impressos de nossos celulares e computadores, nas tubulações que transportam água e gás e nas gigantescas redes de energia que alimentam cidades inteiras. Com a transição para a energia verde, sua demanda explodiu. Um único carro elétrico pode conter mais de 80 quilos de cobre e uma turbina eólica várias toneladas. Mas você já parou para pensar de onde vem todo esse metal? Como rochas extraídas das profundezas da Terra se transformam nos fios e placas que impulsionam o mundo moderno? No vídeo de hoje, vamos desvendar o processo industrial colossal de produção do cobre. Acompanharemos sua jornada extraordinária, desde a detonação de montanhas em minas a céu aberto, passando por complexos processos químicos e de fundição a temperaturas extremas, até a formação do metal puro pronto para ser usado pela indústria. O cobre é um dos elementos mais antigos utilizados pela humanidade, mas suas propriedades o mantêm na vanguarda da tecnologia. Ele é um dos melhores condutores de eletricidade e calor, perdendo apenas para a prata. Possui uma resistência excepcional à corrosão, o que o torna ideal para tubulações e aplicações marítimas. É extremamente dúctil e maleável, podendo ser esticado em fios finíssimos ou moldado em chapas, sem perder sua resistência. E, crucialmente, é 100% reciclável, podendo ser reutilizado indefinidamente, sem qualquer perda de qualidade. Ele é encontrado na crosta terrestre, geralmente em baixas concentrações. Por isso, sua extração é um processo que envolve uma engenharia em escala monumental. A primeira etapa é a prospecção geológica. Equipes de geólogos utilizam imagens de satélite, levantamentos aéreos e análises de amostras de solo e rocha para identificar áreas com potencial para depósitos de minério de cobre. Quando uma área promissora é encontrada, perfurações exploratórias são feitas para extrair testemunhos de rocha, que são analisadas em laboratório para determinar a concentração e a profundidade do minério. Se a concentração for economicamente viável, a mina é planejada. A maioria do cobre hoje é extraída de minas a céu aberto, que se parecem com imensos anfiteatros escavados na terra. Mas antes de chegar ao valioso minério, é necessário remover enormes camadas de material sem valor, conhecido como estéril. Em algumas minas, o depósito mineral pode estar a mais de 100 metros de profundidade, o que obriga o uso de maquinário colossal e toneladas de explosivos. Para extrair a rocha que contém o cobre, utiliza-se uma perfuratriz gigante, que faz cerca de 130 furos na bancada da mina. Conhecidos como furos de desmonte, cada um pode ter mais de 16 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de 5 andares. Em cada furo é introduzida uma potente mistura explosiva, geralmente ANFO, que é uma combinação de nitrato de amônio e óleo combustível. Um detonador de alta potência é inserido e o topo do furo é preenchido com material estélio para confinar a energia da explosão para baixo. De uma distância segura, um operador aciona as cargas. As explosões são detonadas em uma sequência precisa, com um atraso de milissegundos entre elas. Cada detonação é tão potente que poderia derrubar um edifício, e a sequência cria uma onda de choque que fratura e fragmenta a rocha de forma controlada, minimizando a projeção de poeira e a dispersão de poeira. Após a explosão, milhares de toneladas de rocha fragmentada estão prontas para serem carregadas. Após a detonação, inicia-se o carregamento do minério. Escavadeiras elétricas gigantes, cujas conchas podem levantar quase 80 toneladas de material de uma só vez, realizam o trabalho pesado. O material é então carregado em enormes caminhões de mineração, veículos que chegam a quase 7 metros de altura e têm capacidade para transportar até 400 toneladas por viagem. É importante notar a escala da operação. Para se obter apenas 1 tonelada de cobre puro, é necessário extrair e processar quase 200 toneladas de rocha, pois o teor de cobre no minério raramente ultrapassa 1%. Toda a operação da mina é gerenciada a partir de um centro de controle, muitas vezes localizado em uma torre com visão panorâmica, de onde se monitora por GPS o movimento de cada caminhão e escavadeira, otimizando a logística e a segurança. Mas como essa rocha se transforma em um metal valioso? O processo depende do tipo de minério de cobre. Existem basicamente 2 tipos: os minérios oxidados, encontrados mais próximos da superfície, e os minérios sulfetados, localizados em camadas
camadas mais profundas. Cada um requer um método de processamento completamente diferente. Para o minério de óxido, o processo utilizado é a hidrometalurgia. Os caminhões transportam a rocha para pátios de lixiviação, onde ela é empilhada em pilhas gigantescas. Um sistema de irrigação por gotejamento começa a aspergir lentamente uma solução diluída de ácido sulfúrico sobre a pilha. Durante semanas ou até meses, este ácido se infiltra através da rocha, dissolvendo o cobre e transformando-o em sulfato de cobre, que é solúvel em água. A solução, agora rica em íons de cobre e com uma cor azul vibrante, é coletada na base da pilha em canais e bombeada para a planta de processamento. Na planta, a solução passa por um processo chamado extração por solvente. Ela é misturada com um reagente orgânico que tem uma afinidade química específica com o cobre. O cobre migra da solução aquosa para o reagente orgânico. Em seguida, esta mistura é tratada com uma solução de ácido sulfúrico mais forte, que rouba o cobre do reagente, criando uma solução de eletrólito altamente concentrada e pura. Este eletrólito é então bombeado para uma série de tanques chamados células de eletrólise. Dentro de cada célula são imersas duas placas, ânodos, que são placas inertes, e cátodos, que são finas placas de cobre puro ou aço inoxidável. Quando uma corrente elétrica de alta amperagem é aplicada, um processo eletroquímico começa. Os íons de cobre positivos na solução são atraídos para os cátodos carregados negativamente. Eles se depositam sobre as placas, átomo por átomo, formando uma camada de cobre metálico de altíssima pureza. Em cerca de 10 dias, cada cátodo, que começou como uma folha fina, acumula uma camada espessa de cobre e atinge um peso de dezenas de quilos. A pureza do cobre produzido por este método, chamado de eletroobtenção, atinge quase 100%, o que é essencial se o cobre for destinado à fabricação de produtos elétricos. Extrair cobre do minério de sulfeto, que é o tipo mais abundante, é um processo mais complexo, chamado de pirometalurgia. Ele começa com a moagem. Os caminhões despejam a rocha em um britador primário, que a quebra em pedaços menores. Em seguida, o material é transportado por esteiras para um moinho SAG, um tambor giratório gigantesco. Dentro dele, grandes esferas de aço trituram as rochas em fragmentos ainda menores. O material passa por peneiras e os pedaços que ainda são muito grandes retornam para outra rodada de moagem em moinhos de bolas secundários, que contêm esferas menores e realizam uma moagem mais fina. O objetivo é transformar a rocha em uma polpa fina, com a consistência de areia molhada. Uma vez pulverizado, a polpa de minério é misturada com água e produtos químicos específicos em grandes tanques. Esses reagentes têm a propriedade de se aderir seletivamente às partículas de sulfeto de cobre, tornando-as hidrofóbicas, ou seja, repelentes à água. A mistura então entra nos tanques de flotação. Bolhas de ar são injetadas na base dos tanques e, à medida que sobem, as partículas de sulfeto de cobre, agora repelentes à água, agarram-se às bolhas e são arrastadas para a superfície, formando uma espuma rica em cobre. Essa espuma é continuamente recolhida da superfície, enquanto as outras partículas de rocha que não flutuaram afundam e são descartadas como rejeito. A espuma é filtrada para remover a água, resultando em um concentrado de cobre, um pó fino com uma pureza de pelo menos 30%. O próximo passo ocorre na usina de fundição, para onde o concentrado viaja de trem. Lá, ele é misturado com areia de sílica, que atua como um fundente, ajudando a separar as impurezas. Essa mistura é alimentada em um forno de fundição, onde a temperaturas extremas de cerca de 1200 graus Celsius se transforma em um líquido incandescente. As impurezas, como ferro e sílica, combinam-se para formar uma camada mais leve chamada escória, que flutua na superfície. O cobre, mais denso, afunda. A escória é removida e o cobre líquido, agora com uma pureza de cerca de 60%, é transferido para um segundo forno, chamado de conversor. No conversor, ar enriquecido com oxigênio é soprado através do metal líquido. O oxigênio reage com o enxofre e outras impurezas remanescentes, que são eliminadas como gases ou se separam como escória. Neste ponto, o teor de cobre sobe para 98-99%. Este cobre, ainda impuro, é despejado em moldes para formar grandes placas retangulares chamadas ânodos. Esses ânodos de cobre são então transportados para uma refinaria eletrolítica. O processo aqui é semelhante à eletroobtenção, mas chamado de eletrorefino. Os ânodos impuros são imersos em tanques com uma solução eletrolítica
lítica de sulfato de cobre e ácido sulfúrico. Eles são posicionados alternadamente com finas placas de cobre puro, os cátodos. Ao aplicar uma corrente elétrica, o cobre dos ânodos impuros começa a se dissolver na solução, viaja através do eletrólito e se deposita nos cátodos, deixando as impurezas para trás. Metais como ouro e prata, que são mais nobres que o cobre, não se dissolvem e caem para o fundo do tanque, formando uma lama nódica valiosa que é coletada e processada separadamente. O resultado final é um cátodo de cobre com quase 100% de pureza. Estes cátodos de cobre puro são a matéria-prima final. Eles podem ser vendidos como estão ou processados em produtos semi-acabados. Para a fabricação de fios, por exemplo, os cátodos são derretidos em um forno vertical. O cobre líquido flui para um molde de fundição contínua, onde é resfriado com água para formar uma barra retangular contínua. Essa barra, ainda quente e maleável, passa por uma série de rodos de laminação que a comprimem e esticam, reduzindo significativamente seu diâmetro e transformando-a em um vergalhão de cobre com cerca de 7 milímetros de espessura. O vergalhão sai do sistema em alta velocidade e é enrolado em enormes bobinas, pronto para ser transportado para fábricas que o transformarão nos fios condutores que levam eletricidade para o mundo todo. E assim, através de um processo de força bruta e refinamento químico, uma rocha com menos de 1% de um elemento valioso é transformado em um dos metais mais puros e essenciais da nossa era. Se você gostou de acompanhar a incrível jornada do cobre, da mina ao fio, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem também gosta de descobrir como o mundo funciona. Conte nos comentários de onde você nos assiste e qual aplicação do cobre mais chama sua atenção. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos episódios. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!